Guilherme, a OIM hoje tem um balanço de quantas pessoas têm vindo para cá, de quantos migrantes têm chegado ao Brasil? Sim, segundo os últimos dados da Polícia Federal, até para surpresa talvez de algumas pessoas, o saldo migratório no Brasil ainda é negativo, né? Mais ou menos 150 mil pessoas que deixaram o país no último ano, a mais do que entraram. Ou seja, isso mostra que ainda a emigração de brasileiros é maior do que a chegada de imigrantes no país, mesmo contando os venezuelanos. No total, né, no ano de 2018, segundo a Polícia Federal, permaneceram no Brasil, né, ou seja, novos migrantes, em torno de 95, 96 mil pessoas neste ano de 2018. Com relação aos venezuelanos especificamente, já entraram no Brasil nos últimos anos cerca de mais ou menos 200 mil. 200 mil venezuelanos entraram pela fronteira norte, pela cidade de Pacaraima, que foram registrados por ali. Só que mais de 50% desses saíram do Brasil, né? Então nós temos atualmente um número entre 95 e 100 mil venezuelanos que estão registrados no Brasil, seja como residentes temporários, seja como solicitantes de refúgio. Então é um número bastante expressivo, mas mostra que o Brasil, para os venezuelanos, é tanto um país de destino, vem para ficar aqui, quanto um país de trânsito, porque de fato praticamente metade segue para outros países da região, né, seguem caminho para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai, ou mesmo usam o Brasil como um lugar onde eles vão entrar no transporte aéreo, pegar o avião e ir para Estados Unidos, Europa, que também são destinos bastante importantes para eles. Mas a verdade é que nos últimos anos, se você for pegar o saldo migratório, não houve grandes mudanças nesse número de entradas e saídas do Brasil. Então, uma característica que é sempre bastante importante de lembrar é que é isso, ainda há mais brasileiros indo viver fora do país do que imigrantes entrando aqui. E o Brasil está preparado para receber essas pessoas, sejam eles venezuelanos ou de outras nacionalidades? O Brasil, ele, apesar de ter essa história muito importante de imigração, né, especialmente no século XIX e XX, na verdade, ao longo do final do século XX, teve uma certa estagnação de entrada de pessoas. Isso começou a mudar com a virada do século. E aí você começa a ver um número bastante grande de imigrantes, inclusive novos, né, de nacionalidades que não são aquelas que a gente estava acostumado antes, a entrarem e se estabelecerem no país, né? Isso há um destaque muito grande para sul-americanos e africanos que têm entrado no país nesses últimos tempos, e outras que ficaram mais conhecidas, como o caso dos haitianos ou dos sírios, que de fato aumentaram muito nos últimos anos e continuam entrando no Brasil. E o Brasil teve muitas dificuldades, né, como é notório, para receber essas pessoas, porque não só o Brasil, mas qualquer país é um desafio muito grande acolher um número tão grande de pessoas em tão pouco tempo. Mas o Brasil, ele realmente se superou, dá para dizer que houve um avanço muito grande, né, em termos de políticas para migrantes e de legislação migratória no país. Então nós já tínhamos uma lei de refúgio que data de 1997, que era bastante positiva, considerada uma referência na região, e no ano de 2017 entrou em vigor a nova lei de imigração, que substituía a lei que nós tínhamos, que era conhecida como Estatuto do Estrangeiro, de 1985. Então, do ponto de vista da legislação migratória, isso sem nem falar da Constituição brasileira, que também é bastante positiva com relação à garantia dos direitos dos migrantes, nós temos um marco legal que é bastante interessante. E as políticas públicas de atenção aos imigrantes e refugiados também têm evoluído bastante, especialmente nos governos estaduais e municipais, que também têm lidado com esse desafio, né? Ou seja, não é só uma competência do governo federal, é também uma responsabilidade de estados e municípios de acolher essas pessoas. Há ainda muitas limitações, há ainda muitos desafios, mas realmente o governo federal, os governos estaduais e municipais e a sociedade civil brasileira têm se esforçado bastante para melhorar a sua condição de resposta. Com relação aos venezuelanos, o Brasil hoje na região é visto como uma referência em uma série de práticas.
nós não estamos recebendo o maior número ou o contingente mais importante de venezuelanos na América do Sul, né? Colômbia, Equador e Peru têm recebido muito mais do que o Brasil. Mas ainda assim eles entram por um estado que é um dos estados mais pobres no Brasil, do ponto de vista do PIB, com uma estrutura que é um tanto quanto precária e bem pouco populoso, né? Roraima tem uma população muito pequena, então a entrada dos venezuelanos representa um impacto grande no estado e por isso o Brasil realmente precisou dar uma resposta mais forte a isso. E atualmente a resposta é federalizada, né? O governo federal é que lidera a resposta à emergência dos venezuelanos, com a participação do Ministério da Defesa, das agências das Nações Unidas e da sociedade civil, no que se chama de Operação Acolhida, né? E a Operação Acolhida tem sido bastante bem sucedida em uma série de pontos. Por exemplo, na documentação das pessoas que têm entrado, ou seja, atualmente, todos os venezuelanos que entram no Brasil conseguem a sua documentação muito rapidamente, já na entrada da fronteira, e de posse dessa documentação conseguem acessar os serviços no Brasil com bastante facilidade, né, como prevê a legislação brasileira. Outro ponto que se destaca, por exemplo, é a estratégia de interiorização, né, que se fala muito atualmente. Já são mais de 3 mil venezuelanos que foram deslocados para mais de 29 municípios no Brasil pela Operação Acolhida, com participação da OIM, do Acnur, das Forças Armadas, da sociedade civil e dos governos locais que têm se proposto a recebê-los. E a interiorização é um esforço muito grande e que tem sido vista com muito bons olhos pelos outros governos regionais e mesmo internacionais. Ou seja, a comunidade internacional vê hoje que o Brasil tem se esforçado e dado uma resposta à altura dos fluxos. Ainda há, isso não significa dizer que o problema está resolvido, há muitas dificuldades em Roraima, como a população roraimense conhece, as pessoas que visitam lá conseguem ver, mas houve um avanço muito grande considerando o começo do ano para hoje, né? Ou seja, estamos em outro patamar mesmo e até onde nos consta a intenção é que isso continue melhorando com o tempo. O Brasil faz todo esse esforço para atender, mas assim, legalmente ele tem a obrigação, está na legislação, né, que ele tem a obrigação de receber essas pessoas? A palavra obrigação é um pouco complicada. O que acontece é que o Brasil ele é signatário de uma série de acordos internacionais de direitos humanos e mesmo de proteção a refugiados, que colocam muito claramente que a pessoa ela tem que ter o direito de cruzar a fronteira e solicitar, se ela está sob proteção internacional, de solicitar essa proteção. Se você, por exemplo, fecha a fronteira, você pode estar colocando essas pessoas em risco no país onde elas estão. Além disso, a nova lei de imigração também é bastante clara e a própria Constituição diz isso, de que o Brasil é um país onde as pessoas podem buscar proteção e asilo, né? E refúgio, onde os migrantes, mesmo que não estejam buscando esse tipo de proteção, têm direito de entrar, de circular no país e de acessar a sua regularização migratória conforme a lei. Então, e essa prática, né, essa posição com relação à migração no Brasil e essa postura humanitária e de garantia de direitos humanos dos migrantes é algo que o Brasil vem promovendo já há vários anos, né, ao longo de vários governos no país desde a década de 90. Então, esse é um compromisso que o Brasil tem feito, ele se destaca por isso na comunidade internacional e nessa emergência dos venezuelanos também tem feito o seu papel de acolher as pessoas que estão em necessidade.